volta com mais uma edição do programa Falando de Energia, espaço onde a gente discute políticas públicas e também fala das demandas voltadas para o setor elétrico no contexto nacional e local. E nesta edição, os meus convidados são o coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, o Clauber Leite, o consultor do Instituto Clima e Sociedade, Ricardo Lima, o coordenador do Fórum de Energias Renováveis de Roraima, Alexandre Renklein, e o dirigente da organização Revolusolar, Eduardo Ávila. O assunto desta edição é o texto base do projeto de lei 5829/2029, aprovado em agosto desse ano na Câmara dos Deputados, que regulamenta a geração distribuída no Brasil. E como eu adiantei já ainda há pouco, foi aprovado o PL que cria o marco legal da geração de energia. O texto base do projeto define regras de transição para a cobrança de encargos de uso dos sistemas de distribuição. E como o texto aprovado sofreu algumas alterações em relação à sua versão anterior, eu convido o Ricardo Lima para explicar para a gente os pontos essenciais do texto aprovado pelos parlamentares. Ricardo, seja bem-vindo. Veja, eu acho que, independente dos pontos essenciais, o mais importante é ter uma estabilidade na questão da geração distribuída. Tem pontos a melhorar, tem pontos criticados, tem pontos muito bons, mas eu acho que o mais importante é isso, é dar uma estabilidade para o setor, para o investidor, para as distribuidoras. E o texto final teve um grande acordo, né? A gente avalia que tem alguns pontos ainda a serem melhorados. Uma questão que o Fórum vem brigando há bastante tempo é a questão do atendimento às comunidades isoladas e aos sistemas isolados também, que merecem um tratamento diferenciado. Assim como o tratamento da questão da baixa renda, que é também um ponto importante que esse projeto pode avançar, talvez, no Senado ainda. Ricardo, então, para a gente até fazer um breve resumo sobre isso, como é que ficou definido o marco legal da GD nesse primeiro momento, já que até agora foi aprovado apenas na Câmara dos Deputados? O principal é que cria um período de transição das regras, né, onde paulatinamente os subsídios vão sendo reduzidos, ou seja, o consumidor passa a pagar pelo uso do sistema de distribuição, por estar conectado ao uso do sistema de transmissão. Por que isso é importante? Porque esse subsídio hoje ele é suportado por aqueles clientes que não são usuários da geração distribuída, né? Mas também não pode ser uma ruptura grande no sistema, né? Ele dá também um tratamento diferenciado para a questão das chamadas fazendas solares, né, cujo subsídio é reduzido. Acho que basicamente são esses os dois pontos que eu gostaria de destacar. Talvez o Eduardo e o Clauber possam aí destacar outros pontos também. Então, Ricardo, eu aproveito até para citar aqui, para pedir o seu posicionamento com relação a uma fala do presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Ele disse, abre aspas, o PL traz estabilidade e clareza para o crescimento de energia solar no Brasil. Dessa forma, né, que foi apresentada e aprovada, essa proposta aí, como você já adiantou, vai atender realmente a todos? Desde as resoluções da ANEEL e quando a ANEEL colocou em audiência pública para alterar a resolução, se criou uma grande instabilidade no setor, né? O que pode, o que não pode, como que isso vai ficar. E o PL traz, como o Salaé diz, uma certa estabilidade para isso, mas ainda tem pontos a serem melhorados, né? Eu acho que um dos pontos que eu destaquei, mas também essa questão de como fica a sustentabilidade do negócio da distribuição. É importante, a geração solar distribuída é muito importante, ela contribui, mas esse benefício real que ela traz precisa ser medido, né? E para isso também o sistema tarifário nacional precisa mudar. E a ANEEL tem
atuado de maneira muito passiva nessa questão. É muito importante que haja separação, mas isso está no projeto de modernização do setor elétrico, em discussão na Câmara, que foi aprovado no Senado, a separação do que é o serviço da distribuidora de fio, ou seja, de entrega de energia, e no caso da geração solar, de dar um backup, né, porque você gera de dia, às vezes consome de noite, então usar o sistema de distribuição da distribuidora de energia como uma bateria. Então, isso tem um benefício, mas tem também um custo envolvido, porque tem um ativo que a distribuidora coloca. Lembrando, a distribuidora é uma concessionária de serviço público, ela não é uma empresa em si, ela presta um serviço público. E esse também é um serviço público, na medida em que ela serve como uma bateria para o sistema, isso de alguma forma precisa ser remunerado para a distribuidora. Então, mas aí, como eu falava, o projeto de modernização do setor trata dessa separação. O que é o serviço efetivamente de fio e o que é o serviço de entrega de energia. Então, isso é muito importante que a gente avance também, não está no projeto da geração distribuída, mas isso precisa avançar para dar uma estabilidade não apenas para distribuidoras, não é isso que eu estou defendendo, mas uma estabilidade para todo o setor, porque, veja, nós estamos falando agora de geração solar, né, ou da geração fotovoltaica distribuída, mas o setor está passando por uma grande revolução. Nós temos carros elétricos, o carro pode servir, seja como uma bateria, seja até como um supridor. Como tratar tudo isso, né? A questão da mobilidade, tem uma série de questões que precisam ser abordadas, mas isso está no âmbito do projeto de modernização. Mas os dois não podem se chocar também. Tá certo então, Ricardo, obrigada pelos esclarecimentos. E com a aprovação do PL, como a gente comentou, esse tema tem dividido opiniões, como é o caso do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Cláudio, seja bem-vindo. Um dos apontamentos do IDEC é com relação à ausência dos consumidores na elaboração da proposta, é isso mesmo? Tradicionalmente, o setor elétrico tem tratado o consumidor dessa forma, não é só nesse caso. O consumidor tem sido usado como fonte, né? Quem paga a conta no final, de onde vem todo o recurso do setor elétrico em si. A gente vê exemplos recentes, por exemplo, conta a Covid, questão de bandeira tarifária. Então, todo o recurso, todo o dinheiro que vai para o setor elétrico vem do consumidor. E esse é mais um caso, né? Então, um subsídio também que aconteceu e vem acontecendo há alguns anos para promover uma tecnologia que é benéfica, que, no final das contas, na discussão desse PL, quase nada o consumidor foi escutado, né? Houve avanço, sim, nessa última minuta, a gente também reconhece. Acho que só acrescentaria um ponto de mudança do que o Ricardo trouxe, que se reconhece que é um subsídio. Então, ele deixa de ser um subsídio cruzado e passa a estar ali na CDE, na Conta de Desenvolvimento Energético. Então, pelo menos agora se sabe que há um subsídio e está destacado ali na conta, a gente vai saber exatamente o quanto isso custa. Porém, a gente precisa ter mais essa voz do consumidor nas tomadas de decisão, né? Foi uma decisão na qual os grupos empresariais, junto com os parlamentares, se reuniram e chegaram a um acordo aquém do que nós vínhamos já defendido historicamente, né? Que é uma justa distribuição desses custos, subsídio para quem precisa de subsídio. A gente vê que a expansão do setor, a expansão de GD, principalmente a fotovoltaica, vem crescendo em números muito elevados. Então, quer dizer, é um subsídio que já deu certo, né? Já cumpriu um papel, e cumpriu um papel
que é um pouco da crítica que a gente faz, já para consumidores que têm um poder aquisitivo, que conseguem já bancar isso. Então, o que a gente defende é a mudança de chave. Agora, tá bom, cumpriu o papel para esse tipo de consumidor, e aqueles que agora ainda não têm condições de instalar, que têm uma condição diferenciada, né, tanto regional como de renda, por exemplo. Esses talvez ainda precisariam de algum tipo de incentivo, diferentemente de grandes redes de supermercado, grandes redes de farmácia. Talvez esses já não precisam mais do subsídio para instalar uma geração distribuída. Ao contrário do que... Por isso é preciso diferenciar também os tipos de consumidores para a gente estar aplicando essas políticas públicas de incentivo a esse tipo de tecnologia. Glauber, é importante a gente falar também se o IDEC conseguiu, a partir dessa proposta, né, identificar algum ponto que consiga beneficiar, por exemplo, programas de eficiência energética para pessoas de baixa renda. Nessa proposta, nesse PL, foi possível identificar isso ou algo voltado? De fato, tem um artigo que fala sobre o uso do programa de eficiência para GD, mas, no nosso ponto de vista, ainda é muito tímido, assim, porque a política de eficiência energética já existe, né? É uma política já existente e já previa essa possibilidade também de algum tipo de atuação com geração. E o avanço foi muito pouco, ele é ínfimo. Então, assim, o que precisa é uma mudança real, né, de grandes proporções e que realmente aconteça essa revolução, essa mudança do status, né? Não a gente tratar isso como esmola ou como um pequeno programa que estamos cumprindo aqui uma cota. Não, a gente quer que realmente mude de forma a revolucionar o sistema como está. Glauber, muito obrigada pela sua contribuição, e dando seguimento, a gente traz agora para outro aspecto, né? A Revolusolar, organização sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável em comunidades de baixa renda, através da energia solar, promoveu algumas discussões com a participação de associações, comunidades e representantes da bancada federal para falar do impacto dessas mudanças regulatórias para a geração distribuída. Quem vai compartilhar um pouco dessas informações com a gente é o Eduardo Ávila, ele que é o dirigente da organização. Eduardo, seja bem-vindo. Durante essas reuniões, vocês buscaram apresentar algumas perspectivas sobre os impactos da GD. É isso mesmo? Bom, como o Glauber falou bem aí, acho que tudo passa por uma pergunta inicial e maior, né? Que é qual transição energética que a gente quer para o Brasil, né? O que é essa transição energética na sua essência? É a mudança de uma matriz poluente, baseada em combustíveis fósseis, para uma matriz mais renovável e que traz até alguns efeitos indiretos também, como, por exemplo, a descentralização da geração de energia, que essa GD que a gente está tanto falando aqui, né, a geração distribuída, traz. Mas basta isso para um país como o Brasil, que é um dos mais desiguais do mundo, que está voltando para o mapa da fome, por exemplo, que está com desemprego beirando uns 14%, 15%, basta a gente mudar só a fonte de energia e descentralizar, ou a gente tem que ter essa perspectiva socioterritorial, né, que a gente busca trazer aqui na Revolusolar também. O Glauber e o pessoal do IDEC têm feito um trabalho fantástico ao mostrar que a maioria dos adotantes de geração distribuída realmente hoje são as classes mais altas, que são aquelas classes que menos sofrem com a crise energética, com os preços mais altos, né? Quem mais sofre são as camadas de mais baixa renda. Então, são essas
esse segmento da população de mais baixa renda que mais poderia se beneficiar dessa revolução solar, né? A energia solar está ficando cada vez mais barata, possibilita esse empoderamento, essa autonomia energética e gera emprego e tudo, mas hoje essa revolução ainda está de fora. Esse pessoal ainda está de fora dessa revolução. Então, o que a gente busca fazer com o nosso trabalho aqui é, além do trabalho de campo, de instalar energia solar, de criar a gente criou a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil esse ano. Além disso tudo, usar isso como um exemplo também para mostrar que a política pública, o campo da política pública, da regulação, tem que considerar esses aspectos, porque são questões específicas do Brasil. Então, não basta também a gente copiar e colar modelos regulatórios de outros países, da Califórnia e tudo. A gente tem que ter um olhar específico para cá. Então, é o que a gente vem buscando fazer, usar esse exemplo para mostrar que é possível energia solar na favela, para mostrar que isso causa impacto social e econômico gigantesco, que a energia solar pode ser uma ferramenta de transformação social, só que para ter escala, precisamos desse tratamento diferenciado socioterritorial na regulação, nas políticas públicas, e aí buscar também trazer essa discussão toda, não só usar o exemplo do que a gente está fazendo lá como para influenciar aqui, mas trazer o que está sendo debatido aqui, com deputados e tal, com associações, para a população beneficiada das comunidades também, para que eles participem e entendam o que está sendo debatido. Então, esse é o propósito da Revolução Solar, é o que a gente está fazendo com esses parceiros aí, temos elevado o nível da discussão e falta um pouco de ouvido, falta um pouco de receptividade da nossa, infelizmente, impressionante, né? Que falta receptividade das nossas propostas no Congresso Nacional. Vocês elaboraram algum documento, sugeriram, né, proporam alguma mudança a esse PL, né? Botaram aí essas metas no papel e encaminharam, por exemplo, para as instituições competentes? A gente já vem fazendo isso desde 2019, na verdade, quando a discussão ainda não estava no Congresso Nacional, quando ainda a discussão estava passando por uma proposta de revisão regulatória da ANEEL, e ela abriu uma consulta pública em dezembro de 2019, foi ali a primeira vez que a Revolução Solar se posicionou com essa tal perspectiva socioterritorial que eu disse aqui. A gente, inicialmente, sozinho, em termos só de organização, é um grupo grande, mas enquanto organização ali a gente já se posicionou, a gente fez uma contribuição pública para a ANEEL propondo esse tratamento diferenciado. E aí, felizmente, ali ao longo do ano de 2020, 2021, a gente foi conhecendo organizações que pensam da mesma forma que a gente, ao redor do Brasil, como as que estão presentes aqui. E aí, quando, ano passado, do ano passado para esse, a discussão subiu para o Congresso Nacional, com o projeto de lei 5829, a gente se organizou, juntou ideias, compilou perspectivas e fez uma proposta de emenda que a gente apelidou de emenda social ao projeto de lei, que foi protocolada na Câmara dos Deputados, teve o destaque necessário para entrar, para ser considerada na votação em plenário do projeto, teve mais de 180 votos favoráveis, mas não conseguimos a proporção necessária para que ela fosse aprovada e incluída no texto. E a gente aprendeu bastante com esse processo, inclusive depois desse processo que foi aprovado lá e foi para o Senado, nos reunimos outras vezes, os presentes que estão aqui e alguns outros que não puderam estar hoje presentes aqui, para afinar essa proposta, juntar as perspectivas diferentes. A gente traz a perspectiva da população de baixa renda aqui na Revolução Solar, o Alexandre, o pessoal aí do fórum, traz a perspectiva dos sistemas isolados, por exemplo, e a gente viu que tinha bastante sinergia entre as propostas. E aí a gente juntou e estamos agora também com uma proposta de emenda social ao projeto de lei que agora está tramitando no Senado e estamos fazendo o que a gente pode para deixar essa bandeira viva e fazer valer esses interesses que tanto importam no Brasil e estão sendo negligenciados. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É importante a gente ressaltar também, né, que o PL, como eu falei lá no começo,
Ele foi aprovado só na Câmara dos Deputados, está em debate no Senado Federal, mas até o momento já tem aí alguns meses, né, desse processo, então ainda não foi analisado, né, ele ainda não foi colocado como prioridade para votação, mas a possibilidade de ainda neste mês, né, esse PL possa receber aí o parecer favorável. E quando o assunto é regulamentação, né, quando a gente fala aí de sistemas isolados, o Fórum vem discutindo esses fatores desde 2019. E aí eu chamo agora o coordenador, Alexandre Renklein, para falar, né, desse trabalho. O que o Fórum tem levado em consideração neste momento com relação aos sistemas isolados e ao PL? Então, em 2019, né, a mesma época que o Eduardo iniciava a caminhada dele aí pela Revolução Solar, nessa articulação para atender as comunidades de baixa renda, nós começávamos a nossa caminhada pelos sistemas isolados, né? O Eduardo até comentou agora há pouco a abordagem socioterritorial, né? É exatamente isso que nós estamos fazendo quando a gente junta essa abordagem em relação às comunidades de baixa renda aos sistemas isolados. Porque os isolados parece que também são invisíveis, né? Quando se pensa, por exemplo, essa legislação, você pensa no sistema interligado, na realidade, nos desafios do sistema interligado, mas você se esquece completamente dos mais de 200 sistemas isolados existentes no Brasil, sendo que todos eles, menos Fernando de Noronha, estão na Amazônia. Então, na época, nós nos preocupamos com a Resolução 482, a época era a revisão da Resolução 482, depois veio o marco legal da GB com esse PL, mas ambos cometeram o mesmo pecado, não levaram em conta essas especificidades dos sistemas isolados. E nós mostramos, em primeiro lugar, que a discussão sobre subsídios, que é uma discussão extremamente relevante, foi posta com muita propriedade pelo IDEC, né? E falando em invisíveis, né, ficou bem claro também que os consumidores estavam invisibilizados nesse processo, não estavam sendo enxergados, não estavam sendo contemplados. Então, o IDEC fez esse papel de colocar os consumidores no processo e de colocar os direitos dos consumidores. Lembrando que existe um subsídio, e quem paga a conta? Ao analisar os sistemas isolados, a gente tem mais um aspecto a ser considerado. Já existe um subsídio muito maior, que é o subsídio aos combustíveis fósseis. E que, portanto, nos sistemas isolados, nós não estamos tratando apenas da manutenção, da continuidade de um subsídio AGD. Nós estamos tratando da substituição de um subsídio muito maior, de um subsídio sujo, que é um subsídio aos combustíveis fósseis, por um subsídio limpo e menor à geração distribuída. Então, essa é a nossa tese, né? Há um subsídio? Certamente há. Mas quem tem que pagar a conta? Terão que ser as pessoas que não têm acesso a GD? Isso é injusto, como o IDEC demonstra. Nós precisamos fazer com que a CDE, que já paga a conta do combustível fóssil, pague uma conta menor pela GD, e que a gente possa estimular ao máximo essa transição energética. E aí, nos associando à Revolução Solar, se deu uma prioridade absoluta às comunidades de baixa renda nesse contexto, nessa transição, nessa passagem para a GD. Com isso, a CDE vai reduzir ao longo do tempo, porque você vai ter um impacto menor de combustíveis fósseis, você vai ter uma participação cada vez maior da GD, e você vai atender também a essas comunidades de baixa renda. Então, essa abordagem socioterritorial é uma abordagem inteligente, é uma abordagem ganha-ganha, que, infelizmente, né, novamente me reportando aqui o Eduardo, estranhamente não foi ainda contemplada pelos parlamentares. Não enxergaram isso. Então, nós estamos chamando a atenção. A gente vê esse PL como uma primeira oportunidade para resolvermos essa injustiça social e para podermos pensar em desenvolvimento local. Ainda que esse PL não contemple no seu texto final
as comunidades de baixa renda não contemplem os sistemas isolados, nós vamos continuar, porque a gente vê isso apenas como uma batalha. Nós estamos nos fortalecendo, é um trabalho de sensibilização e conscientização dos parlamentares. A gente acredita na perspectiva concreta, estamos pedindo por uma audiência pública, nessa apresentação que será feita na plenária do Senado, no dia 25, já tem uma solicitação formal de um conjunto de instituições por uma audiência pública. Nós esperamos que essa audiência pública aconteça, mas, mesmo que não sejamos vencedores nessa batalha, nós temos certeza que vamos continuar lutando para que esse objetivo seja alcançado. A gente vê a aprovação dessa lei com essas condições de benefício, por exemplo, a AGD nos sistemas isolados, até que ocorra a interligação, como um estímulo para o desenvolvimento regional. Porque se nós temos desigualdades sociais, nós temos também desigualdades regionais. E isso acaba sendo um instrumento, inclusive, para a atração de investidores para essa região, com foco na geração distribuída, com foco nas energias renováveis. Então, nós temos a tranquilidade de que essa é uma luta justa, é uma luta que será ouvida pela sociedade brasileira e esperamos seja ouvida agora pelos parlamentares. Bom, muito obrigada, Alexandre. E agora eu faço uma última pergunta, para os três. A partir, dessa... A gente tem aí um período de análise, esse PL está aguardando, está sendo esperado por muitas instituições. A gente tem aqui exemplo de 3, em contextos diferentes, mas unidas em busca de uma solução que atenda à necessidade de todos. Eu gostaria de ver, vocês acreditam que essa demora pode ser exatamente por isso? Eles devem estar analisando, modificar essa proposta para incluir, por exemplo, ampliar para os sistemas isolados, para atender também pessoas de baixa renda. Vocês acreditam que pode ter esse viés devido a essa demora ou não? Não é isso, não. Eles estão, na minha perspectiva, acho que o Clauber até acompanha mais a rotina lá do Congresso, eles estão... Esse assunto da geração distribuída não é a prioridade hoje da casa. Eles têm milhões de outras pautas na frente. E a gente tem visto que a perspectiva que a gente traz para essa pauta não tem mobilizado muito eles, por enquanto, ainda. E eu tenho convicção de que não é isso que está atrasando, e sim uma falta de prioridade para o assunto como um todo na causa. Não sei se os colegas concordam. Acho que a principal causa é que não é prioridade. E eu, pelo contrário, Ana, do que você disse, assim, os outros grupos têm se mobilizado muito mais. Assim, então, grupos empresariais têm chegado nos senadores, têm apresentado propostas, acho que até muito mais do que a gente tem conseguido fazer, A gente tem feito também, tem tentado essa aproximação, tem até alguma receptividade deles, Eles têm nos escutado, mas na hora de apresentar as emendas, que é o que interessa, para ver se as nossas propostas vão ser acatadas, a gente tem visto muito pouco resultado. Então, e tem outras emendas sendo apresentadas. Então, acho que é isso. Não é prioridade, e a causa nossa aqui não tem sensibilizado muito os parlamentares, infelizmente. De fato, existem alguns acordos informais para que o Senado aprove como ficou na Câmara. A ideia é passar a boiada, é fazer com que realmente o trator continue na sua jornada e seja aprovado no Senado como na Câmara. A gente tem plena consciência do tamanho do desafio, do grau de dificuldade para tentar sensibilizar os parlamentares
após ter sido construída uma ampla articulação, uma teia de interesses que convergiram para esse texto. Mas nós entendemos que é nossa obrigação, nossa responsabilidade, fazer o possível para demonstrar que as nossas proposições são justas, são corretas e são compatíveis com aquilo que se espera para um projeto de país. No entanto, como deixei bastante claro, nós vemos isso como um momento, como uma batalha, mas a guerra, se não conseguirmos vencer essa batalha, a guerra vai continuar, né, Eduardo? Não é, Cláudio? Nós vamos continuar trabalhando para que os nossos ideais sejam atendidos, mas tendo essa consciência de que nós estamos enfrentando uma situação bastante consolidada. Nossa luta é para que seja incorporado nesse PL, mas não sendo, com certeza a gente tem bastante material para isso virar uma nova proposição. Tem outros caminhos também que a gente também está de olho, né? A gente não está apostando todas as fichas só aqui. Então dá para tem muito trabalho a ser executado e isso vai continuar por muito mais tempo. Glauber, Ricardo, Alexandre e Eduardo, muito obrigada pela participação. A gente vai continuar acompanhando, né, essa análise, a aprovação no Senado. Com certeza, em breve, a gente vai voltar aí com mais discussões, com mais um encontro, mais um debate para falar sobre esse PL. Muito obrigada pela participação de todos. Esta edição do programa Falando de Energia fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, basta acessar o nosso portal, que é o energiasroraima.com.br. Até a próxima. Tchau!